Que bom, graças a Deus nós estamos aqui em mais uma aula semanal. Sou muito grata a Deus por essa oportunidade, por este privilégio de ter você aqui no meu canal todas as semanas. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu quero cumprimentar todos vocês com a paz do nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo. E eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E nós sabemos que temos aprendido bastante. O ano passado foi maravilhoso. O último trimestre aprendemos a respeito da vida do apóstolo Paulo. Se você ainda não assistiu nenhuma das minhas aulas, vou deixar o link aqui da minha playlist e você assista. Se você também não assistiu a aula de número 1, de número 2 desse trimestre, também vou deixar o card aqui para que você possa assistir às aulas, para que você possa inteirar bastante deste assunto. Estamos aprendendo muito a respeito das Escrituras Sagradas, a respeito da inspirada Palavra de Deus. E hoje, na aula de número 3, nós vamos falar sobre a inerrância da Bíblia. O texto tomado por base é Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 21, estamos falando bastante a respeito desta passagem. Também em Hebreus capítulo 10, versículo 15 ao versículo 17. E no primeiro tópico nós vamos falar sobre o que é a inerrância da Bíblia. Nós sabemos que a inerrância da Bíblia é uma das doutrinas bíblicas que nós estamos estudando durante este trimestre e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela. É um assunto, particularmente eu considero um assunto muito difícil, que envolve tempo de estudo. Eu acho que nem um trimestre nós conseguiríamos esgotar, a bibliologia para estudarmos tudo acerca da palavra de Deus, sobre as doutrinas a respeito da Bíblia e da palavra de Deus. Mas hoje, em poucas palavras, nós vamos abordar um assunto maravilhoso que é de vital importância para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja desta atualidade. Nós estamos precisando voltar a estes ensinamentos, porque todos os dias nós temos pessoas novas em nossas igrejas e nós já estudamos muito a respeito disso, mas não como nós estamos estudando durante esse trimestre. Então fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante. Eu confesso que eu aprendo bastante estudando esses temas durante toda esta semana. Eu vou deixar um card aqui da minha aula, se você quiser adquirir este PDF, este comentário em PDF, se você quiser adquirir todos os PDFs do trimestre, vou deixar aqui como você faz para adquirir este trimestre. Se não, você continua aqui comigo e nós vamos aprender bastante a respeito disso. Nós vamos abordar a respeito da doutrina da inerrância da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, e ela recebeu este nome, Escritura Sagrada, por seu caráter inspirativo, por ela ter sido inspirada pelo Espírito Santo e escrita pelo próprio Deus. Por isso que ela é chamada de Escritura Sagrada. Isso foi uns séculos depois da igreja primitiva estar aqui, que a Bíblia, a Escritura, recebeu este nome de Escrituras Sagradas. Então ela recebeu por causa do seu caráter inspirativo, infalível, inerrante e absoluto em matéria de fé e de prática. As Escrituras Sagradas, elas são a palavra de Deus. Inerrante e infalível é aquilo que não erra, é aquilo que não falha. São palavras sinônimas, parece que nós estamos sendo redundantes a respeito desta palavra. Então ela não erra e ela não falha, por isso ela é inerrante e infalível. É doutrina segundo a qual a Bíblia Sagrada não contém nenhum erro. Sua inerrância, ela é plena em toda a Bíblia, em toda a Escritura, não tem erros e ela é absoluta. A arqueologia e as ciências afins, elas confirmam este atributo da Bíblia
sagrada. Na aula de número 1 e número 2, nós falamos a respeito da arqueologia e também das ciências, né, científicas que ficam aí nesse mundo agora, exato momento, querendo provar se todas as coisas, cidades que existiram, pessoas, se realmente existiram. E nós estamos vendo ao longo dos anos que sim, todos eles existiram, os personagens e alguns lugares. Ela é inerrante tanto nas informações que nos transmite, como nos seus propósitos. Ela é infalível em seus desígnios. Nenhum desígnio de Deus foi frustrado, ou alguém pode dizer que ele não aconteceu. Suas promessas e suas profecias cumprem de forma detalhada, de forma exata. Nós já falamos sobre essas profecias, sobre essas promessas, a vinda de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, enfim. Na aula 2 e na aula 1, nós falamos bastante sobre isso. O plano da salvação sendo executado, ele não é um plano antigo, que não tem valor na atualidade. Nós vemos e podemos comprovar que ele tem valor e ele está acontecendo neste momento ao redor do mundo. Então ele está sendo executado na vida de milhares de pessoas. Nenhuma de suas palavras caiu e nem cairá, disse Jesus. Jesus falou, olha, vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Então todas elas cumprirão cabalmente. Por tudo isso que nós já sabemos e que nós aprendemos, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Se nós queremos buscar conselhos práticos para a nossa vida, nós precisamos examinar as Escrituras Sagradas. Ela é a única fonte de autoridade, completa e inspirada palavra de Deus. Os escribas, fariseus e demais autoridades religiosas acreditavam, na época que Jesus estava pregando e discursando para a sua audiência, eles acreditavam que Jesus estava pregando um discurso de desobediência à lei. Assim como Paulo foi preso por causa disso também, nós já aprendemos, aqui quando Jesus estava pregando para eles estavam acreditando que Jesus estava indo de contra a lei e ensinando as pessoas a desobedecer à lei. Isto é, a lei de Moisés. Então Jesus foi enfático em seu discurso, em sua resposta, e ele então afirma que ele não veio aqui para destruir a lei ou os profetas, e muito menos abrogar, quer dizer, torná-la em desuso. Não é porque Jesus tinha vindo ali naquela época que a lei tinha prescrevido, né? Ela tinha sido prescrita por causa da sua vinda. Mas ele disse que ele veio cumprir a lei. Porque se alguém desobedecesse à lei, era como se ele rejeitasse a autoridade dela. E ao contrário de tudo isso, nós já sabemos que Jesus, ele intensificou a lei. Só vou abrir um parênteses aqui. Quando Jesus veio, o adultério, ele era só considerado adultério quando a pessoa colocava em prática, né, os seus desejos e então tinha o ato. Aí quando Jesus veio, ele intensificou. Ele disse que se a pessoa imaginasse isso dentro dele, ele já estava adulterando. Se ele cobiçasse uma mulher no seu coração, ele já estava em adultério. Então nós vemos que Jesus intensificou. Jesus não mudou nada, ele apenas intensificou algumas coisas ou corrigiu alguns erros doutrinários da tradição oral. Tiago escreveu que a lei, ela é perfeita. A lei de Deus, ela é perfeita. Ela não tem erros, né? E a vontade de Deus também, ela é perfeita para as nossas vidas. Davi também escreveu que a lei é perfeita e ela revigora a nossa alma. Jesus disse que a Escritura, ela não pode ser anulada. Ninguém pode anular a Escritura. Ninguém pode invalidar a lei de Deus. Estas declarações, elas indicam que a Bíblia é plenamente
confiável. Então você pode estudar sim, você pode colocar em prática, você pode ler toda a palavra de Deus, porque ela é confiável. Ela é a palavra de Deus. Ela não tem nenhuma falsidade. Ela não tem nenhum equívoco. Deus não se enganou em nada. Às vezes muitas pessoas estão lendo e encontram, os propósitos de Deus e os acontecimentos. Eles dizem, será que Deus não enganou aqui nessa parte? Ou neste projeto? Ou neste plano? Não. Não há nenhum equívoco na palavra de Deus. Davi, ele disse que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Ela mesma, em seus textos, reivindica a sua inerrância. A Bíblia mesma, em seus textos, ela faz essa reivindicação, cujo termo não é encontrado na Bíblia. Assim como nós não encontramos a palavra trindade, nós não vamos encontrar a palavra inerrante, nos textos sagrados. Mas ela reivindica, isso para si, porque ela não erra. Os acontecimentos de Deus e a palavra de Deus, elas são exatas nos seus acontecimentos. No terceiro ponto, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Nós já falamos sobre o significado de inerrância, é que ela não erra, e da infalibilidade, é porque ela não falha. Esses termos, eles foram usados para aludir à veracidade da Bíblia. É a verdade em tudo que ela afirma. Tudo que está registrado nas Escrituras Sagradas é a verdade. É o que Deus quis dizer à humanidade. Houve e ainda há muitos questionamentos acerca da inerrância e da infalibilidade da Bíblia. Isso aí, enquanto a igreja estiver aqui, nós vamos ouvir e ver esses questionamentos. Para dissipar estas contendas, houve um acontecimento mais significativo. A Declaração de Chicago, em 1978, do Concílio Internacional da Inerrância da Bíblia. Foi adotada, então, uma convenção de 300 estudiosos da palavra, que consiste em 19 artigos de afirmação e de negação e de uma exposição tal que não deixa nenhuma dúvida acerca de não haver nenhum erro em qualquer parte da Bíblia. Esses 300 estudiosos chegaram à conclusão de que a Bíblia realmente ela não tem erros e ela é infalível em seus acontecimentos. A autoridade da Bíblia, ela depende da veracidade da inspiração e não da inerrância. Se eu abdicar da inerrância da Bíblia, é o primeiro passo para prescindir da autoridade da mesma. Eu vou colocar de lado a autoridade da Bíblia. A Escritura, ela não falha, porque Deus, ele não pode mentir. Se eu ou você admitirmos algum erro na Bíblia, você chega a uma conclusão que alguma parte da Bíblia está errada, coisa que não existe. Nós estaremos tirando parte da veracidade dela. Alguns preferem usar o termo inerrância, outros preferem usar infalibilidade. Atualmente, inerrância está mais em voga do que o outro termo. Menos infalibilidade e mais a palavra, sinônimo, inerrância. A Bíblia não falha, ela não erra. Não existe pontos de erro ou de falha nas Escrituras Sagradas. Se alguma coisa ainda não cumpriu, vai cumprir. Ela está livre de erros. Muitos afirmaram que a Bíblia tinha erros ou ela errou quando disse os 4 cantos da terra. Por isso surgiu uma teoria antiga de que a terra era quadrada. Isso era, olha, Deus mentiu, a terra não é quadrada, a terra ela é redonda. Depois eles entenderam
né? Ficou comprovado que ela estava ali aludindo aos pontos cardeais, norte e sul, leste e oeste. No tópico 2, nós vamos falar sobre o Espírito Santo preservou as Escrituras. Muitos livros já caíram no esquecimento, ninguém lembra do autor, dos seus escritos, mas a Bíblia chegou até aqui, porque o Espírito Santo preservou as Escrituras sagradas até aqui. Nós falamos na aula anterior sobre os intentos de pessoas, né, de religiões, de reis, de imperadores, de destruírem a Bíblia ao longo dos séculos. Se esta obra não fosse a inspirada, a inerrante e infalível Palavra de Deus, ela já teria desaparecido com certeza. De tantos foram os esforços e as perseguições para destruir todo este documento. Antes, nós precisamos entender que não existia essa Bíblia que nós conhecemos hoje, né? Impressa, encadernada, livro após livro, né? Não existia isso. A Bíblia, propriamente dita, eram rolos em camadas de couro ou de papiro, tinha que ser um material macio, para que ele fosse enrolado em uma vara. Alguns escritos apenas de uma face, outros escritos nas duas faces deste material, ou do couro ou do papiro. Ponto 1. Nós vamos falar sobre os manuscritos autógrafos. Deus cuidou para que os manuscritos eles fossem preservados em sua pureza, sem adultério. Fosse preservado em sua inerrância. Hoje a igreja ela tem várias versões baseadas nos manuscritos hebraicos e gregos existentes. O que não pode acontecer nestas traduções, nestas versões, é que ela perca a exatidão das escrituras e o seu real significado. No passado, houve entre os cristãos um desejo de preservar os ensinos da Escritura. E muitos cuidados, né? Foram muitos estes cuidados. Foram muita dedicação para a transmissão de uma geração para outra da palavra de Deus na sua inteireza, na sua pureza, né? Como realmente Deus tinha falado para os escritores. E hoje, qual é a nossa pretensão, né? A pretensão das pessoas que estão fazendo versões da palavra de Deus. Hoje nós encontramos dezenas e dezenas de versões da Bíblia Sagrada. Infelizmente, muitos, entre aspas, teólogos da atualidade, eles não têm o mesmo desejo de passar para as outras gerações a palavra de Deus como ela é, de fato. Alguns acreditam que a Bíblia Sagrada, ela precisa ser reformulada. Que Deus enganou, que Deus escreveu e falou para um povo de um outro tempo, de outras gerações. E outros estão afirmando por aí que os textos da Bíblia, a maioria deles, estão em desuso, porque Deus falou para outra cultura, as pessoas tinham outros costumes, então ela hoje está em desuso. Com tudo isso, o Espírito Santo protegeu e ele continuará protegendo a palavra de Deus até se completar o tempo. Somente mediante a ciência crítica textual é possível chegar a um texto bíblico que seja a representação exata dos autógrafos. Então hoje a gente tem que ter muito cuidado com que tipo de versão você está lendo, né? Porque infelizmente muitas já mudaram da origem da palavra de Deus. O que são autógrafos? Autógrafos são os manuscritos originais. Os que Moisés, Josué, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Pedro, Lucas, João, Tiago,
Paulo, todos eles escreveram. Esses eram os autógrafos. Foram os textos escritos de próprio punho, né? Foram os textos escritos de próprio punho. Isso que são textos autógrafos. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Nós cremos que a inerrância das Escrituras, ela pertence a estes documentos e que as cópias fiéis destes manuscritos preservaram a exatidão dos originais. Os copistas, né, os escribas que fizeram essa transliteração, essa cópia dos originais, né, eles foram fiéis à cópia que eles estavam fazendo. Jesus, ele disse que o Espírito da verdade estaria sempre conosco. E eles têm valor porque são, de fato, a inspirada palavra de Deus e meramente as palavras de escritores humanos. Então, por que ele tem valor? Porque Paulo escreveu? Porque foi Moisés que escreveu? Porque foi João que escreveu? Não, porque são as palavras inspiradas de Deus. Por isso que elas são inerrantes. No ponto 2, os manuscritos apócrifos. Manuscrito, eu já disse, é um documento escrito à mão. Por isso que é chamado de manuscrito. Enquanto o autógrafo é o texto original que o próprio escritor escreveu, o apógrafo é a cópia feita dos originais com fidelidade. Não é cópia da cópia, é uma cópia do original. A inspiração, ela é preservada também nas cópias, porque é a palavra de Deus que está registrada ali. Então, desde que nada seja omisso ou alterado, né? Nada foi omitido e não houve alteração no texto do original, não foi mudado o seu sentido textual, neste sentido, se houver mudança, se houver alteração e se houver retirada de textos ou adulteração de textos, perdem o sentido da sua inspiração divina. Então, para ser a inspirada palavra de Deus, tem que ser uma cópia fiel dos originais. O período de redação dos escritos do Novo Testamento, eles foram redigidos entre o ano 50 a 70, no ano de Cristo, né, no século I. Existem algumas divergências de Gálatas e Tiago serem anterior a esta data, mas a discussão aqui não é essa, não é sobre isso que nós estamos falando. E o período da reduplicação desses manuscritos foi entre o século I e o século II. Eles eram copiados por escribas profissionais. A perseguição impediu, muitas das vezes, a perfeição das cópias, surgindo críticas textuais, e estes erros não intencionais, não eram erros intencionais. Vamos fazer uma cópia. E aí, quando a gente vê, a gente copiou 2 vezes a mesma frase, repetiu as palavras, omitiu uma palavra. Então, sim, existiram pessoas, né, levantadas pelo Espírito Santo de Deus para fazer essa crítica textual das cópias e dos originais. Então, eram erros não intencionais. Eles foram transmitidos aos textos massoréticos, né? Os textos massoréticos é uma família de manuscritos com o texto hebraico da Bíblia, que serviu de base e fonte de tradução para o Antigo Testamento da Bíblia cristã. Os manuscritos originais, eles não existem mais, ou se existem, estão guardados por Deus, mas ele hoje não está à disposição de ninguém. E até a invenção da impressão, as cópias eram feitas à mão. Devido à fidelidade dos escribas ao transcrever tanto os textos do Antigo Testamento quanto os textos do Novo Testamento, nós cremos que o ato da inspiração, ela ocorreu uma única vez.
quando o Espírito Santo deu, né, verbalmente a palavra de Deus para os escritores primários, para quem realmente recebeu os escritos, né, a inspiração verbal de Deus, na redação primária de Deus, que nós chamamos de autógrafos. Mas a qualidade dessa inspiração, ela foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, que nós chamamos de apócrifos. Assim sendo, a versão fidedigna da Bíblia mantém o mesmo significado das palavras inspiradas em poucas palavras. Ela não deixa de ser a inspirada palavra de Deus por ela ser uma cópia, desde que a sua versão seja fiel aos originais. Jesus disse que tudo se cumprirá da lei e passarão céus e terra, mas as suas palavras, elas não passarão. Então não adianta ninguém tirar nada dos textos sagrados ou acrescentar alguma coisa ou omitir alguma coisa, pois as profecias que foram descritas nos originais, elas são inspiradas por Deus. Então, quem acrescentar algo, Deus acrescentará as pragas deste livro. E quem tirar alguma coisa, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa. No ponto 3, os apócrifos e pseudo-epígrafos. Para entender esses termos, nós entenderemos primeiro o cânon das Escrituras. Nem toda escritura inspiradora e lida é considerada escritura e dignos de serem chamados Palavra de Deus. O único livro que é considerado a Palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, composta dos seus 66 livros, cuja inspiração vem de Deus. Então, somente estes 66 livros contidos na Bíblia são chamados de Escritura. No mundo grego, o termo cânon veio a significar, abre aspas, padrão ou norma para julgar ou avaliar todas as coisas. Era uma régua de medir. Então a teologia tomou posse desse nome, né, para medir a inspiração da Bíblia, dos livros que foram chegando e que estavam circulando naquele tempo. Então eles usaram uma vara de medir, né, que era a inspiração divina. Então foi empregado este termo pelos cristãos no sentido teológico para designar os escritos que cumpriram os requisitos para serem considerados escrituras sagradas. Como haviam muitas literaturas em circulação, então foi necessário se estabelecer o cânon sagrado. Mas é claro que tudo isso vinha do Espírito Santo. As pessoas foram inspiradas para tratar deste assunto. O cânon do Antigo Testamento, ele foi reconhecido supostamente entre o ano 90 e 100 depois de Cristo. A mais antiga lista sobrevivente foi em 170 depois de Cristo. O cânon do Novo Testamento, como conhecemos hoje, ele foi reconhecido oficialmente no Terceiro Concílio de Cartago em 397 depois de Cristo e pela Igreja Oriental 500 anos depois de Cristo. Porém, isso não foi uma decisão dos escritores, nem dos líderes religiosos, nem de um concílio eclesiástico. Tudo sob influência do Espírito Santo, para que a palavra de Deus fosse preservada ao longo dos séculos. Foi formado por um consenso, não foi decreto, então foi um consenso e não um decreto. Não foi a igreja que resolveu isso, não foi a igreja que separou os livros que eram inspirados ou não, mas ela apenas limitou-se a confirmar aqueles que o povo de Deus já reconhecia como palavra de Deus. Não era a igreja a autoridade, mas ela percebia a autoridade na palavra inspirada.
O cânon bíblico está fechado há muitos séculos. A revelação que Deus fez, ela já foi registrada. Não há nada mais a ser revelado. Ele mesmo preservou os seus escritos. O cânon sagrado, ele não pode ser feito ou ser refeito, assim como a história, ela não pode ser mudada. Apócrifo significa escondido. Livro que, embora reivindique a autoridade divina, não foram reconhecidos como inspirados por Deus, quer pela comunidade judaica, quer pela comunidade cristã evangélica. Eles não foram considerados sagrados, inspirados por Deus. O cânon, ele possui 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O próprio Jesus testemunhou a respeito destes livros do Antigo Testamento. Então, o testemunho de Jesus no Novo Testamento é claro e explícito. Cristo aceitou os 39 livros do Antigo Testamento e ele fez citações deles e não de outros como sendo a palavra de Deus. Em todo o Novo Testamento é citado pelo menos 250 vezes. Nenhum dos livros apócrifos foram reconhecidos pela igreja, mas eles foram reconhecidos pela comunidade romana católica e eles não são citados no Novo Testamento. E são ao todo cerca de 15 livros apócrifos. Então, existem várias Bíblias, né? Tem a Bíblia mesmo de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, e ela tem sim os livros apócrifos espalhados em toda a Bíblia. E tem outras que eles vêm todo, né, antes dos demais 66 livros. Então, Paulo, alguém pode dizer, mas Paulo fez algumas citações em suas cartas. Paulo, ele fizera 3 citações em suas cartas de escritores de seu tempo, não como livro inspirado, apenas para ilustração do assunto que ele estava falando no momento. E em outros livros, em Judas também, há outras citações de escritores do seu tempo, também para ilustrar o texto, a palavra que ele estava dizendo no seu tempo. É como se nós estivéssemos ensinando alguém e usássemos um ditado popular só para que as pessoas aprendessem mais a respeito do que nós estamos falando. Os apócrifos, como Macabeus, né? Se você nunca leu a história de Macabeus, Tobias, Judite, Baruque e outros, eles possuem erros históricos, teologia questionável, anacronismo. O que é isso? Que contraria a cronologia e que está em desacordo com usos e costumes daquela época. Contém doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras. A exemplo, oração pelos mortos. Os pseudo-epígrafos são os falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro. Foram produzidos por autores anônimos, ninguém sabe quem produziu estes livros, e espúrios, esses livros eram espúrios, quer dizer, desonesto, cuja autoria foi atribuída a quem não compôs. Então, alguém escreve um livro e autografa como se fosse aquele escritor, quando na verdade aquela pessoa não escreveu este livro. Então, eles atribuíram esses livros aos profetas e apóstolos. Por Jesus não atestar tais livros, e sim a lei, os profetas e os escritos, eles não fazem parte do cânon sagrado, porque eles não foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. No último tópico, nós vamos falar sobre a verdade nas Escrituras. Nós já sabemos que ela não erra, que ela não falha, que Deus não mente e não pode mentir. Então, o que nós encontramos nas Escrituras? A verdade de Deus. Ponto 1.
A Bíblia é a verdade plena. Em toda a Bíblia. Não há erros, ela não falha, e só encontramos verdades de Deus. Verdade no hebraico significa o que é correto, confiável. Do grego, tem um sentido de real e fidedigno, isto é, digno de confiança, de crédito e de fé. Você pode acreditar. Tudo que foi registrado está em concordância com o que Deus quis revelar ao homem. Está de acordo com o pensamento divino. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. Jesus, ele disse de si mesmo que ele era a verdade, o caminho e a vida. A sua palavra é a verdade. É nela que nós devemos crer. Devem ser silenciadas todas as vozes no mundo. Todos os escritores devem ser silenciados e nos ater apenas às verdades de Deus. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão trocando a verdade de Deus pelas verdades dos teólogos que estão hoje na atualidade. O escritor aos Hebreus, ele diz que é impossível que Deus minta. E Paulo ratificou isso em suas cartas. Ela é autoridade sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre as autoridades terrenas. Ela é suprema. Nós já estudamos na aula sobre a supremacia das Escrituras. Não é o que a nossa Constituição diz que seja certo e que nós cristãos aceitaremos como certo. Para nós, o que está certo é o que Deus diz. É o que está registrado nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é nossa regra de fé e de vida. Alguns dizem, está ligado na terra, está ligado no céu. Só é verdade se estiver escrito. Ela é autoridade suprema. Duas pessoas podem concordar acerca de um negócio que a palavra de Deus condena, então não está ligado no céu. O que a Bíblia diz é o que Deus diz, e isso para nós basta. No ponto 2, a verdade espiritual e moral. O padrão de moralidade exigido por Deus nas Escrituras Sagradas não faz concessão nenhuma, e ela é universal. Então, não é necessário novas revelações. Infelizmente, na atualidade, muitos crentes tentam buscar em os líderes da atualidade novas revelações ou novas interpretações acerca das doutrinas bíblicas. Eles fazem a seguinte pergunta: e o que você pensa deste texto? O que você acha deste texto? A verdade de Deus, ela é universal. Aqui no Brasil, no Japão, na Coreia, o que Deus exige de nós aqui, exigem deles a mesma coisa, o mesmo padrão de moralidade. O alvo principal das Escrituras é sob a persuasão do Espírito Santo, nós sermos conduzidos à redenção em Cristo Jesus. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, continua sendo pecado. Deus, ele é imutável e não se adequará a esta geração má e adúltera. Não fique pensando você que porque nós estamos no século 21, Deus é obrigado a se adequar ao que nós queremos viver durante este século. Ele é imutável. Imutável quer dizer que ele não muda. Ele não vai relaxar seus mandamentos porque você quer servi-lo do seu jeito. Ou você acha que não seja pecado e não será pecado, porque você não acha que é pecado. Então Deus deve relaxar, né, as suas doutrinas, as suas exigências morais, o seu padrão de moralidade, porque eu não acho que é pecado. Ele não fará isso. Pecado é pecado e sempre será. Jesus disse que passarão céus e terra, mas as suas palavras não passarão. Não existe relativismo escrito nas páginas sagradas da Bíblia. No ponto 3,
a verdade histórica e científica. Deus ele não errou em nenhum dos seus acontecimentos registrados. Ela é divinamente infalível em todo o assunto que ela aborda. A Bíblia diz que elas são puras, são justos, né, os seus estatutos e dão alegria ao coração. Se você acredita haver algum erro, pode haver outros então, outros 1000, por que não dizer? Escreveu John Wesley. E se houver alguma mentira ou falsidade, não é a palavra de Deus, porque Ele é a verdade e nele não há engano. A Escritura, ela não se equivoca quando descreve a criação, quando ela descreve os eventos da criação, os eventos da história, os fenômenos da ciência. Assim sendo, endossamos que a palavra de Deus inspirada, ela é inerrante em toda a sua totalidade. Ela é isenta de toda falsidade, de fraude ou de engano. Deus ele guiou os escritores e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Mesmo se eles quisessem ter escrito algo que Deus não tinha falado, Deus não permitiria, porque é o Espírito Santo que preserva a palavra de Deus por intermédio dos séculos. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula, compartilhe em suas redes sociais, né? Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações, depois ative novamente e você vai continuar recebendo as minhas aulas. Quero agradecer o carinho de todos, os comentários, as orações, as felicitações. Que Deus também continue abençoando a sua vida grandemente, te ajude neste ministério do ensino, porque eu também peço a Ele ajuda para este ministério de ensino, que não é fácil, mas o Senhor tem nos dado graça e nos sustentado até aqui. Então, um forte abraço para todos vocês e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.